Olá, eu sou o Thiago, esse é o Universo da Psicologia e esse vídeo seria uma live, então me desculpem quem estava na live, quem queria acompanhar. Deu um bug, vocês devem ter percebido. E, assim, por causa da internet, tá? Eu sei que é meio chato isso, eu falei, melhor gravar isso em vídeo e fazer o mesmo que eu faria na live, né? Só que gravar, para garantir que eu vou gravar, porque eu comecei a falar e perto de 10 minutos bugou tudo, aí, né, estragou tudo. Daí eu vou seguir o mesmo esquema, só que eu só vou responder as perguntas que me fizeram antes da live, que eu abri para perguntas. Não vai dar para eu responder ao vivo, porque não tô ao vivo, né? Então, infelizmente. Mas a gente tenta em outra oportunidade. Ou a gente vai comentando aí, né? Você comenta, coloca nos comentários, a gente vai trocando ideia. Posso responder aí mesmo. Ou a gente faz outros vídeos, ou tento fazer outra live com mais cuidado, ver o que aconteceu de problema, enfim. Vamos lá. As questões são as seguintes. Primeiro tem as questões do Samuel para você ver o que a gente vai falar aqui. Eu vou passar mais por cima, né? Não vou fazer um videozinho para cada uma para explicar tudo. Vou passar só de perguntas e respostas mesmo, de todas, né? Então não vou aprofundar em cada tema. As perguntas do Samuel foram as seguintes: quais são as emoções documentadas pela ciência? Qual a diferença entre emoção e sentimento? Psicopatas não sentem emoções? E quais são os elementos que os pensamentos são feitos, de quais elementos eles são feitos. Daí a gente tem perguntas do Wendell também. Uma delas é como Freud soube da existência do complexo de Édipo-Electra. Uma outra junto dessa, a neurociência e a psicanálise concordam entre si. E uma segunda que ele fez que é um pouco mais complicada, então vou deixar para o final, que ela é maior. Tem a ver com artificialidade, pensamento, expectativa, pensamento, né? Pensamento de relação a outras pessoas, expectativa. No final a gente explora ela um pouco melhor. Primeira questão: quais são as emoções documentadas pela ciência? Basicamente, você tem teorias diferentes. Duas teorias dominantes são uma do Paul Ekman, que é o cara que inspirou aquela série Lie to Me, de detectar mentiras pelas expressões faciais. Inclusive, né, a teoria dele foi muito dominante sobre emoções, apesar de o campo das emoções, campo teórico, científico, é meio bagunçado, né, definir emoção e tudo mais. Mas, e aí tem uma teoria nova, né, que já fala que não é bem, não tem bem categoria de emoção. É um outro jeito de ver as emoções, que eu posso falar em outro momento. Mas aí na teoria do Ekman, por exemplo, que é bem famosa e bem influente, existiriam 7 emoções universais. Acho que ele começou com 7, que seriam raiva, nojo, medo, alegria, tristeza, surpresa e desprezo. E aí você tem teorias diferentes, considerando emoções diferentes. Essa é só uma das emoções básicas. Porque, por exemplo, o ciúme. O ciúme é uma emoção complexa. Então ele é uma mistura de coisas, uma mistura de medo com amor. Então a pessoa ama outra, tem medo de perdê-la. Raiva também está muito presente no ciúme. Então tem essas misturas. Então o ciúme já não é básico, ele é uma emoção complexa que mistura outras coisas. E a segunda questão é então, as emoções documentadas pela ciência têm essas básicas, tem muitas outras. Assim, é um campo muito complicado mesmo as emoções, de entender, de classificar, de categorizar, de definir, sabe, consensualmente é muito complicado. Qual a diferença entre emoção e sentimento? O sentimento é a última fase do processo emocional. Então, é um bom jeito de você gravar sentimento é um sentimento de uma emoção. O processo emocional tem várias fases, eu não vou explicar detalhadamente, mas ocorre, por exemplo, um processo que começa inconscientemente, muitas vezes. Então, o seu corpo está reagindo a alguma coisa que você não sabe bem, está acontecendo, e pode ser assim, coisa de um segundo, isso tudo acontece, e da emoção chega no sentimento. O sentimento vai ser a experiência mental que eu tenho relacionada à emoção. Por exemplo, tenho medo. O medo, como emoção, vai incluir um monte de coisa, por exemplo, respostas fisiológicas. Coração acelerar, alteração cardiorrespiratória, buscar mais ar para oxigenar meu corpo, sudorese, várias reações fisiológicas. Tem uma tendência a comportamento também. Por exemplo, medo, tendência a fugir.
O sentimento, então esse processo, ele pode ocorrer sem que você perceba, um processo emocional. Ele vem do corpo. Na verdade, tem um processo cognitivo também envolvido, mas pode acontecer esse processo todo antes de você perceber. Daí, quando você percebe, você fala assim: acho que eu tô com medo. Isso é o sentimento. Então, o medo pode se classificar como uma emoção, como um sentimento. Então, aí o sentimento vai ser o último passo do processo emocional. Você tem as reações fisiológicas, né? Você vê, por exemplo, um urso. Seu corpo começa a reagir. Você quer fugir. Então, esse processo todo pode ocorrer, assim, muito rápido. E você meio que não percebeu ainda, seu corpo já está reagindo. E no fim vai ser, nossa, eu tô com medo do urso. Aí você começa a ter o sentimento. Você tá observando, você tá sentindo a emoção, você tá tendo a experiência consciente daquela emoção. Mas é uma explicação boa. Tem teorias, tem coisas que vão identificar as duas coisas e falar sentimento é a mesma coisa. Ou vão considerar que é a mesma coisa para simplificar, porque é complicado essas questões teóricas aí. Mas essa divisão ela é boa, sabe? Ela é muito comum na ciência e ela é boa para você separar as duas coisas e entender o que é um e o que é outro. Psicopatas não sentem emoções? Sentem, sentem. O que pode acontecer com psicopatas é que eles sentem emoções de forma diferente. Algumas emoções. Por exemplo, uma definição clássica do psicopata é ele não sentir empatia ou não sentir como a maioria das pessoas. Alguns vão dizer, não, ele sente empatia, que ele não sente a compaixão, que é um pouco diferente. Aí tem a questão de dificuldade de definir emoções também, que embaralha as coisas e complica. Mas eles sentem emoções, por exemplo, pode sentir medo, um pouco diferente às vezes. Às vezes ele não vai sentir tanto medo de algumas situações de risco como o resto das pessoas. Nojo, enfim. Prazer, às vezes o prazer dele exige um pouco mais um estímulo mais forte, mas ele sente. Uma coisa interessante sobre os psicopatas não é necessariamente ele não sentir, é ele processar as informações emocionais de um jeito diferente. O que isso quer dizer? Por exemplo, tem estudos com a percepção de expressões faciais dos psicopatas mostrando que ela muitas vezes é diferente das outras pessoas. Então, por exemplo, eles às vezes não veem o medo tão claramente no rosto dos outros como a gente vê. Então, aí entra um pouco no negócio da empatia, né? Que é identificar o que a pessoa está sentindo, espelhar um pouco aquilo. Ele tem, às vezes, esse processamento de rosto, de expressão facial, de expressão emocional na face, diferente também. Então, tem vários elementos envolvidos na psicopatia ou no transtorno de personalidade antissocial. Né? Tem essa questão se é a mesma coisa ou não, mas dá para classificar com coisas diferentes. Então, dá para dizer que tem psicopatia, sim. Eles sentem emoções, só que de um jeito diferente da gente. Quais são os elementos dos quais os pensamentos são feitos? Aí essa pergunta é complicadíssima. Essas perguntas elas são boas, e elas são tão boas quanto difíceis, porque elas são simples e básicas, só que ao mesmo tempo as respostas são difíceis. Porque pensamento, quando você fala em psicologia, é uma coisa básica, e sim, a gente devia ter isso muito claro, mas acontece que é um problema difícil, sabe? Essa questão do pensamento. De um jeito simples, a gente poderia dizer que os pensamentos eles geralmente vêm em forma de imagem ou de verbalizações. Então, como se fosse uma linguagem internalizada. Palavras, frases. Então, pode vir, por exemplo, o medo do urso. Você pode vir, talvez você não está no contato com o urso, mas você está pensando da experiência. Aí te vem uma imagem de urso na cabeça. Fala, nossa. Aí você começa a sentir, nossa, aquele foi complicado, quase que eu morri com o urso lá. Então isso já é outro pensamento que é verbal. Ó, isso foi complicado, eu quase morri com o urso. Então tem imagem e tem também verbalizações, em forma de estruturas de frases mesmo. Agora, tem pessoas que não têm, por exemplo, tem uma condição, é uma situação em que pessoas, que condição dá a entender que é um problema, doença, não necessariamente. É uma questão, uma situação em que algumas pessoas não produzem pensamentos em forma de imagem. Se chama afantasia. Afantasia, tudo junto. Então elas não têm pensamentos em forma de imagem e têm forma de verbalizações, de frases e tudo mais.
Também tem questões de cheiro, né? Tipo, como é que é o pensamento do cheiro? E aí que entra a questão muito complicada, que eu imagino que talvez seja uma dúvida, né, do Samuel, de mais um monte de gente, e minha, que é do que são feitos os pensamentos materialmente. Aí que fica difícil. Porque, por exemplo, a ideia da consciência, que se discute muito em ciência, tem um problema difícil da consciência. Como que é isso que está na minha cabeça? Como que eu sei que o vermelho da minha mente é igual ao vermelho da sua mente? É difícil demais saber isso. E a materialidade da mente é muito discutida. Então, eu estou estudando filosofia da mente, e assim, você vai entrar, é uma zona também. Porque é um monte de teoria, um monte de discussão sobre o que é, qual que é a materialidade disso, o que é a mente, o que é consciência, o que é pensamento, do que é feito. Mas aí, o que a gente tem? Você tem teorias diferentes, perspectivas teóricas diferentes, mas então você poderia dividir várias delas, né, em duas classes que são monistas e dualistas. Dualistas talvez seja a ideia mais popular de pensamento, de mente e tudo mais. Que é, tá, eu tenho um corpo e tenho uma mente que é uma coisa diferente. É uma substância, uma propriedade diferente. Aí dentro disso, eu não vou entrar no detalhe, né? Talvez se vocês quiserem a gente comenta, conversa disso e explico melhor em outra parte. Mas vai dizer assim, a mente é outra coisa, né? Ou é outra substância que não é física, ou tem outra propriedade diferente do físico. E tem maioria dessas correntes teóricas que se discute, elas estão na perspectiva monista, que é, não, pensamento, mente é material, é tudo material. Monista, uma coisa só, uma única coisa, corpo e mente. E elas são mais fortes hoje em dia. Mas ainda é difícil dizer, tá, mas o pensamento é material, mas se eu entrar lá no meu cérebro, eu não vou ver meu pensamento lá. Eu posso fazer exames de neuroimagem, eu não vou ver o pensamento. Então, eu vejo o meu cérebro em atividade, eu consigo, e tem gente fazendo isso, é muito legal, reconstruindo a atividade, tentando mais ou menos reconstruir a atividade mental, os pensamentos, no computador, baseados na atividade cerebral. Mas ainda assim é uma reconstrução no computador. Não tá vendo a mente, tá reconstruindo baseada nos padrões de atividade neural, alguma coisa parecida. Ainda é muito ruim a imagem, assim, não é nada muito perfeito não. Então não tem essa questão de onde que está o material. Aí que fica difícil. É uma discussão muito difícil. O que tem também a ideia nessa discussão toda? Que uh, o pensamento, ele é... eu perdi meus pensamentos aqui. O que eu ia falar? O pensamento é... Ah, tá. Alguns dizem que ele é uma substância mental e a mente é diferente das coisas, outras coisas físicas. Aí tem gente que diz, não, mas é uma questão, é algo parecido com o eletromagnetismo. Aí tem teoria quântica também, séria, teoria quântica. Não, a gente vai explicar a mente com física quântica. Então é uma questão que vai na psicologia, mas vai chegar lá na física. Atravessa todos os campos, todos os níveis. Psicologia, biologia, química, física. E é uma discussão muito doida. Eu tô com dois livros para ler, queria recomendar. Se vocês já leram, vocês lerem, a gente conversa sobre eles. Um é do Steven Pinker, que é Do que é feito o pensamento. Só que assim, eu dei uma olhada por cima já, e eu sei que ele trabalha muito com a ideia de linguagem. Tanto é que o Steven Pinker é psicólogo, mas também é linguista. Daí ele fala muito da questão de como a linguagem molda o pensamento. Na verdade, eu tô vendo assim, do pouco que eu vi. Eu vou ler depois e talvez trazer uma visão melhor disso. E tem outro que eu quero ler também, que é Matéria e Mente, do Mário Bunge. Mário Bunge é um filósofo argentino, morreu há pouco tempo. Fala muito de psicologia também. E acho que pode ajudar um pouco a responder essas questões, mas ainda é uma questão muito aberta, sabe? Tem muita discussão, muita gente em filosofia da mente, neurociências, psicologia, mais em filosofia da mente. Porque em psicologia e neurociência, por exemplo, você faz muito experimento e trabalha com pensamento, mas não necessariamente define. É uma questão assim, trata como algo dado. Você pode mudar pensamentos, por exemplo, é mais fácil do que você definir o que é um pensamento. Então, é uma perspectiva pragmática, prática. Você não necessariamente precisa saber do que é feito pensamento para trabalhar com ele. Mas é uma questão que eu também tenho, que eu gosto, tenho curiosidade, e a gente pode ir conversando disso. Mas, né,
É uma questão aberta, eu não tenho uma resposta ainda. Gostaria de ter, mas acho que ninguém tem uma resposta definitiva de bater o martelo ainda. Tem boas respostas, outras nem tanto, mas ainda se discute muito. Agora, então, eu respondi as questões do Samuel, vamos para as do Wendell. Duas perguntas dele. Como Freud soube da existência do complexo de Édipo-Electra? Teve alguma observação de atos falhos, de convívios familiares ou alguma outra coisa que levantasse essa ideia? Sim, teve. Na verdade, muito da psicanálise, a psicanálise é fundada na clínica psicológica, na clínica psicanalítica, na verdade, não psicológica necessariamente, que é as experiências, os casos clínicos do Freud. Então, ele atendia um monte de gente e observava aquilo ali e criava teorias em cima disso. Além de buscar na antropologia, na mitologia também, ele buscava talvez comportamentos universais humanos. Então, o Édipo, o complexo de Édipo, é baseado no mito do Édipo, o mito grego do cara que, enfim, vocês busquem aí o mito, eu não vou entrar nele aqui, mas é uma questão que tinha a ver com um triângulo entre o cara, o Édipo, a mãe e o pai dele. E o Édipo usa isso para falar da triangulação psíquica entre a criança, né, e a pessoa, depois adulta, e os resultados dessa triangulação, criança, pai e mãe. Ou, né, muitas pessoas leem como não necessariamente precisa ser pai e mãe reais ou biológicos, pode ser uma função paterna, materna. Mas ele pegou disso, pegou de observações clínicas, principalmente, e também de questões antropológicas e culturais, mitológicas também, para construir a teoria. A neurociência e a psicanálise concordam entre si? Algumas coisas. Algumas coisas. Tem até uma proposta que chama neuropsicanálise, que não se desenvolveu tanto. Começou em 2000, nos anos 2000. Mas, assim, muita gente da neurociência simpatiza com muita coisa da psicanálise e tenta ver o que tem ali. Por exemplo, Siddhartha Ribeiro, ele é da Universidade do Rio Grande do Norte. Ele fala de sonhos, por exemplo, ele tem um livro que chama Oráculo dos Sonhos. Já veio dar uma palestra aqui na universidade, foi lá ver. Ele é biólogo, né? Mas ele fala de sonho, sono, ele estuda muito isso. Tem um vídeo dele no YouTube sobre psicanálise e neurociência. Ele fala de vários pontos comprovados da teoria do Freud, outros nem tanto. Então, a relação. Existem áreas, existem pessoas que tentam fazer essa conciliação, mas a maioria não. A maioria não. A psicanálise, muitas vezes, e os psicanalistas não acham que precisam disso, né? Falam que não precisa disso aí, dessa questão da neurociência. Alguns buscam, né, confirmação, outros não. Muitas coisas da neurociência discordam também das coisas da psicanálise. Então não essas duas áreas do conhecimento não são das mais compatíveis, não. Não são. Dois, por que existe um medo... agora é a questão mais maior. Vamos por partes. Por que existe um medo de algumas coisas não acontecerem do jeito que a pessoa imagina, mas... Então, por que existe o medo de algumas coisas não acontecerem do jeito que a pessoa imagina? Mas, ao mesmo tempo, vamos continuar. Ela fica com medo de tomar muito controle para que algo aconteça o mais próximo do que ela imagina, porém parecer que isso fique tão artificial que não gera tanta satisfação. Pelo que eu entendi, tem um medo de algumas coisas não acontecerem do jeito que a pessoa imagina. Isso é bem básico, né? Assim, a gente cria expectativas e a frustração de expectativa é algo desagradável. Então você cria uma expectativa que as coisas aconteçam de um jeito, frustrar é desagradável. Mas ao mesmo tempo ela fica com medo de tomar muito controle para que algo aconteça mais próximo do que ela imagina, porém parecer que isso fica tão artificial que não gera tanta satisfação. Acho que a questão dele é tentar fazer uma coisa, né? Ter medo de alguma coisa acontecer do jeito que você não quer é um problema, mas ao mesmo tempo você controlar demais a situação para acontecer exatamente do jeito que você quer pode ser artificial e não gerar tanta satisfação. Pode, sim, se eu entendi bem, tem várias questões que podem explicar isso. O próprio ato de você pensar que é artificial, e aqui depois eu vou explorar a pergunta dele que ele vai explicar um pouco mais isso. A gente vai entender melhor então.
As espontaneidades e naturalidades da vida geram mais satisfação e realização do que se as coisas acontecerem passo a passo, bem próximo do que aquilo que se planejava. Então, se algo é espontâneo, é melhor, mais satisfação do que ser um passo a passo muito controlado? Não necessariamente, depende. Depende da expectativa e depende do efeito e do que você, como você julga. Por exemplo, habilidades sociais. Você pode querer que as suas relações com as outras pessoas sejam boas e você pode planejar como fazer isso. Só que habilidades sociais, dependendo do que você faz, ela soa artificial e pode ficar. Você pode achar ruim e pode parecer artificial e não fica tão legal mesmo. Por exemplo, elogios. É uma coisa de habilidades sociais, uma característica boa, uma habilidade que você pode usar. Uma técnica até, para você se relacionar melhor. Só que se você ficar, bom menino, você foi muito bem, é muito artificial. Então, obviamente é desagradável, né? Se você conseguir naturalizar isso, conseguir incorporar um elogio no seu estilo, já não é tanto. Então, às vezes, realmente ficar artificial, em alguns casos, pode ser ruim. E outros nem tanto, né? Depende muito do caso. Comecei a pensar nesse detalhe ao questionar como estou aproveitando a vida na juventude. Se o que eu quero é o que eu quero e devo tentar fazer acontecer o mais próximo disso, ou se certas coisas simplesmente devem acontecer. Quando eu escrevi, lembrei de uma cena de uma série onde um rapaz tenta um jantar romântico 2 vezes para pedir a namorada em casamento, mas acaba não conseguindo e disfarça. Daí a moça acha o anel e pergunta para ele por que ele escondeu tanto tempo. Ele então resolve pedir ela ali mesmo, em casamento, em casa, mas ela diz: Não, isso deveria ser um jantar romântico e tudo mais. É, você vê, você deu um exemplo de que na cabeça dela, a questão artificial, digo assim, mais controlada possível, parecia melhor para ela. Era uma expectativa que ela tinha. Enquanto o cara, né, foi mais espontâneo e não deu tanto certo. Então depende da situação, das expectativas de todos. Por exemplo, se ela não liga tanto para essa ideia de tem que ser assim, no jantar e tudo mais, tudo desse jeito, a flor tem que estar de tal jeito, as cortinas de tal cor. Né? Se ela gosta de coisa natural ou ela não se importa em ser controlada ou não, é outra reação. Então vai depender muito de você e das outras pessoas, de como vocês julgam isso. Vocês julgam, né? Como que se é melhor espontâneo ou não. Muita gente acha que espontâneo é melhor, tem gente que acha que não, tem que ser uma coisa de certa maneira, né? Por exemplo, pedido de casamento é uma coisa muito forte culturalmente. Então esse padrão é repassado, as pessoas acham que tem que ser assim, repetem e criam expectativas para que seja assim. Enquanto outras coisas, talvez, por exemplo, espontaneidade, talvez a pessoa, né, dá um elogio, se espera mais que seja espontâneo, que não seja uma coisa controlada, porque parece esquisito, né? Talvez a pessoa pense que quando a pessoa está tentando controlar ou tá, não sei, ela está sistematizando muito uma relação que talvez as pessoas esperem que seja mais espontânea. E faz sentido, porque espontaneidade é uma coisa que gera mais. Tá ligado muito a gerar mais confiança, né? Parece que você vê mais da pessoa, de como ela é. Enquanto o controlado pode não ser tão assim. Você pode pensar, se a pessoa tá agindo de forma como ela quer parecer, não exatamente como ela é. Tem um monte de questão envolvida nisso, mas aqui já dá para começar a pensar, né? Outra coisa que me fez pensar na espontaneidade foi quando um amigo me pediu dicas para conversar com uma garota, algo que me trouxe lembranças de inúmeros cursos e técnicas de sedução ensinados na internet. Aí me dei conta que, se fosse comigo, eu ficaria frustrado por ter adquirido, digamos, todo um equipamento, entre aspas, montado por outra pessoa só para fazer uma coisa que seres humanos fazem naturalmente: conversar. Se isso deveria ser uma conquista própria ou se a pessoa ou se a ajuda de alguém tornaria o processo menos interessante. É, tá, ele fala que poderia ficar frustrado por ter adquirido um equipamento, né, técnicas de sedução para fazer uma coisa que as pessoas fazem naturalmente, que é conversar. Se isso deveria ser uma conquista própria ou se a ajuda ou se a ajuda de alguém tornaria o processo menos interessante. Entendi. Depende de como você julga. Talvez você está julgando que as pessoas conversam naturalmente, normalmente. Então não deveria aprender isso. A questão é que
A gente aprende isso, só que a gente aprende não sistematicamente. Então, por exemplo, habilidades sociais pode ser relacionada a ficar com pessoas, a sedução, esse tipo de coisa. A gente aprende, né, naturalmente durante a vida. Tem pessoas que aprendem mais ou menos, depende do que ao que elas se exporam, o que elas viram, que tipo de relações elas tiveram, experiência. Então, não necessariamente é ruim você aprender, alguém sistematizar, ter técnicas para isso. Não necessariamente é ruim. Talvez você pense assim, a questão é, o problema é pensar que eu deveria ter isso naturalmente, ou deveria ser espontâneo. E às vezes não, tem coisas que a gente desenvolve, sabe? Por exemplo, falar em público, falar, né? Explicar coisas. Não é uma coisa que às vezes a gente não nasce geralmente sabendo fazer bem. Você desenvolve com treinamento, com técnicas também, você aprende isso. Então é uma coisa que você desenvolve e você naturaliza depois. Né? Se você conseguir incorporar bem no seu estilo, você naturaliza. E vai virando seu novo padrão. Então, ele falou também: eu perdi timidez sozinho e me orgulho disso, mas nunca tive namorado ou ficante. Perder timidez sozinho dá pra perder, né? Dá pra você desenvolver várias habilidades sozinho. Só que se tem uma técnica, algo que te facilita, por que não? Dá pra usar, né? Não precisa achar que é demérito, achar que é ruim porque você não aprendeu naturalmente. São questões da vida. Certas pessoas aprendem algumas coisas naturalmente, outras não. Você tem conhecimento, você pode buscar aprender. Só tentar incorporar no seu estilo, porque quando fica artificial, pode ficar estranho mesmo. Porque as pessoas notam bem e elas esperam uma certa espontaneidade. Por isso que quando você aprende e incorpora o seu estilo, aquilo parece mais natural. Então você pode achar assim, aprender técnicas de sedução, de conversar com pessoas, é artificial e fica ruim. Mas se você aprender e incorporar no seu estilo, aquilo vai se tornando natural. Então você naturalizou artifícios que você aprendeu. Então, não vejo que é um problema em si, não. Resumindo, tudo isso é um sintoma de autossuficiência. Ele fala, acho que eu entendi, né? Que você falar de tudo isso, de achar que não é tão legal uma coisa ser controlada, ensaiada, artificial. Se isso é um sintoma de autossuficiência, de querer fazer as coisas sozinho, ou naturalmente, ou espontaneamente, pode ser, né? Você querer, mas tem esses outros processos todos que eu falei que podem estar envolvidos. Aí você pode ver como que se encaixa melhor no seu caso. A autossuficiência pode parecer algo bom e você julgar que isso é bom e que você deve ser assim, e isso é bom de um certo modo, mas pode te limitar em algumas coisas, de, por exemplo, você achar que tem que fazer tudo sozinho ou tirar de si. A timidez, por exemplo, deu certo. Você aprendeu e melhorou sozinho, mas outra coisa, você pode aprender com outra pessoa. Então, não necessariamente precisa ter problema com coisas artificiais ou com aprender a coisa mais normal do mundo. Né? A gente aprende o tempo todo, só que existem sistemas de aprendizado que podem acelerar isso. E aí é tudo bem. É uma forma de autossuficiência também, né? Você tá aprendendo, né? Se você aprendeu a vida inteira, você não aprendeu sozinho tudo. Você não aprendeu no vácuo do espaço. Você aprendeu com outras pessoas, com o que outras pessoas fizeram, com o que você observou, com o que você pensou, mas o seu pensamento também é resultado do que você consumiu de informação do mundo. Então não existe uma autossuficiência plena, porque se você nasce bebezinho, te deixam lá, você morre. Então o ser humano não é autossuficiente porque ele precisa aprender com os outros. Né? E isso é bom também. Você pode ser autossuficiente no sentido de, eu consigo fazer um monte de coisa sozinho, mesmo aprendendo com outras pessoas, mesmo pegando técnicas de sedução, de conversa, de qualquer coisa. Então é uma forma de você incorporar aquilo para você e aí é de você. Né? Quando você aprendeu e incorporou, aquilo é seu já. Bem, perguntas muito boas. Peço desculpas para quem estava na live de novo. Sim, deu problema. Eu tava legal pra caramba, mas enfim. Comentem aí se vocês iam perguntar alguma coisa na live e eu não consegui responder, né? Porque a gente não tá ao vivo. Eu respondo aí ou respondo em outros vídeos. Então, é isso. Um abraço.